Olá, meus amados e minhas amadas irmãs, santa paz em nome do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que a comunhão do Espírito Santo seja super abundante na vida de cada um de nós. Hoje nós vamos estar estudando aqui, a consequência, uma das consequências dos pecados da língua, que Jesus, ele sempre nos esclareceu aqui que os pecados da língua, eles geram consequências, E uma das consequências aqui falado, que ele cita muito nos evangelhos, são os escândalos, Eu traduzi para hoje como as brigas. Então, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, que possa vir a gerar brigas, é bom evitar. Então, nós vemos aqui em Marcos 9, uma situação pela qual os discípulos estavam ali com Jesus e eles falaram que eles viram um homem que expulsava os demônios em nome de Jesus e eles proibiram. E Jesus fala, não proíbe, Porque quem é comigo não é contra mim. E logo em seguida ele fala sobre, ai daqueles que escandalizar um desses que creem em mim. Então, o que Jesus estava falando? Que o nosso comportamento, Jesus sempre pegou muito no meu pé, porque eu tinha mania de repreender as pessoas, Repreender as pessoas às vezes em público, coisas, às vezes até coisas do dia a dia, coisas simples. Vou estar dando um exemplo aqui pra vocês. Um dia eu tava aqui em casa e eu vi uma sujeira no banheiro e tal. Aí eu falei, com meu pai sobre essa sujeira. Acabou que minha mãe escutou e aquilo gerou uma situação, aquilo já gerou uma discussão. E Deus em seguida me cobrou. Por quê? Porque eu fui a causadora daquela briga. Ainda que não fosse minha intenção, mas eu gerei aquela briga ali. Eu fui a que começou a briga, indiretamente, Outra situação também, eu estava conversando, uma pessoa falou uma coisa que eu discordei, e aí eu não corrigi a pessoa diretamente, estávamos todos numa sala, e eu não corrigi a pessoa diretamente, mas eu falei de uma forma assim, um pouco, não áspera, mas uma forma assim que dava a entender que eu estava corrigindo a pessoa, sabe? Mas indiretamente. Aí veio Jesus e me corrigiu também, porque algumas coisas nós devemos simplesmente deixar passar. Nós não devemos ser justiceiros. Por exemplo, nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos ver muitas pessoas, às vezes nós vamos estar em rodas de amigos, onde muitas vezes pessoas vão criticar, Os crentes vão criticar Jesus ou vão falar coisas que nós discordamos, Quando aconteça isso, meus irmãos, vocês fingem que não é com vocês. É esquisito, mas finge que não é com vocês, entendeu? Vamos supor, alguém fala uma coisa que você discordou, deixa passar, deixa quieto, como se diz, Depois, se você quiser, se Deus, porque Deus, se a pessoa falou alguma coisa errada, Deus depois vai mandar você ir lá repreender a pessoa, você e ela sozinha. Por quê? Porque Deus quer evitar os escândalos, entendeu? Ele quer evitar as briguinhas. Se vocês podem ver que numa parte que ele fala ali em Pedro, sobre os impostos, Naquela que ele pergunta para Pedro se todos pagavam, ou se os filhos do rei não pagavam, uma coisa assim. E Pedro fala para ele que não, que os filhos dos reis não pagavam. Só que ele falou assim, vamos pagar para evitar as brigas, para evitar os escândalos, vamos pagar para ficar em paz. Hoje o evangelho que nós pregamos, irmãos, é o evangelho da paz. E Jesus veio para dar liberdade. Então você tem liberdade se você quer seguir a Cristo, se você quer seguir outras doutrinas. Ele veio para dar liberdade. O que acontece como consequência é que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, ele vai nos transformando à semelhança dele. Então, isso é uma coisa que ele vai fazendo, que ele vai corrigindo, você vai tendo aprendizado, você vai caindo, vai levantando. Então, é uma coisa que vai acontecendo, entendeu? Ele vai corrigindo gradativamente, cada dia você vai se tornando mais parecido com ele e é assim sucessivamente. Então, tá. Tem outra ocasião também, que é aquela ocasião lá do cabelo, lá que o pessoal fala, do cabelo grande, Tava tendo uma dissensão. Então, eu tenho visto que algumas vezes as pessoas focam bastante no cabelo, Mas no meu entendimento, o que é principal ali, que Paulo queria falar, é que eles estavam brigando por coisas bobas, Por coisas tolas. As conversas que eles estavam tendo não eram conversas que edificavam, eram conversas bobas, Então, o que ele queria dizer? Ele fala assim, julgai entre vós, se tem que ter cabelo grande, se tem cabelo pequeno, mas não fiquem discutindo por essas coisas. E se comporta de uma maneira a não dar brigas nem para os judeus, nem para os gregos.
Porque é assim, por exemplo, meus irmãos, eu uso, né? Eu uso shortinho, eu uso blusa com decote. O que acontece? A cultura do país é muito importante você respeitar sempre o local que você vai. Eu uso minhas roupas, né? Porque na rua, por exemplo, é um local que é um local público. Aqui, nosso país, ele não causa brigas, não causa nada a gente usar uma roupa assim. Mas vamos supor que eu fosse lá para o Afeganistão, né? E eu usasse essas roupas aqui. E isso gerasse incômodo lá para eles. O que seria ideal? Eu evitar esses incômodos. Ou então, no caso, nem ir, né? Já que é um local que eu não me sinto bem, nem ir. Isso acontece também nas igrejas, né, meus irmãos? É sempre bom você estar pedindo a Deus uma orientação de uma igreja, para Deus estar te mostrando qual é a igreja que você vai se adequar melhor. Porque, por exemplo, eu me visto dessa maneira, mas se eu for numa igreja que eles têm outros costumes, né? O ideal seria que eu, pelo menos no ambiente deles, para não dar briga, me vestisse de uma forma que não desse briga, né? Que não gerasse tumulto, vamos por assim dizer. Mas é diferente, por exemplo, vamos supor que você está com a sua roupa normal, numa situação, você está querendo cometer um suicídio, você está com aquela tua roupa. Vai assim mesmo para a igreja, entendeu? Por quê? Porque não foi uma coisa que você está indo para você provocar aquelas pessoas. É diferente de quando eu me visto para provocar, entendeu? Para causar a briga naquelas pessoas, né? Que eu vou ali só para, tipo, eu vou pôr uma roupa que eles não gostam só para causar. Aí é diferente, né? Mas se você tá na rua, você... Por exemplo, eu uso minhas roupas, Jesus nunca me implicou assim muito com as minhas roupas. O que ele briga bastante comigo, assim, é essa questão aí de estar corrigindo as pessoas, né, em público, essa questão aí de estar criticando as pessoas, né, sem uma, como eu posso dizer, sem uma intenção boa, porque tudo que a gente faz, Paulo fala, né, tudo que vocês façam, façam para a glória de Deus, ou seja, tudo que vocês façam, façam por bondade, né, se vocês querem corrigir uma pessoa, então vocês estão fazendo aquilo para corrigir a pessoa, para que ela venha se tornar uma pessoa melhor ou simplesmente para expor a pessoa em público. Então, essa parte assim dos escândalos, parte de ficar... mesmo que sejam coisas simples, gente, nossa, é nos mínimos detalhes. Jesus, ele pega no meu pé nos mínimos detalhes. Uma vez, uma pessoa falou uma coisa pra mim, né, tal, aí eu não concordei e eu fiz assim, ó. Jesus corrigiu. Falou assim, ó, desse mesmo modo que você tá fazendo é o modo que eu vou fazer com você. Então, gente, a gente tem que estar sempre... Não é porque a gente é bom, porque a palavra de Deus diz assim que... Porque Jesus mesmo falou, por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Ou seja, nós não somos bons, mas nós temos que ser vigilantes nas nossas atitudes, né? Sempre estar pedindo orientação a Deus, né? É muito importante também no casamento, né? É uma coisa muito importante. Quando você for casar com uma pessoa, conversem com ela. Vejam quais são os costumes dela. Se, por exemplo, a pessoa, o homem, tem costume de ir ao bar, né, e você não gosta, esclareça. Para quê? Para evitar as brigas. É isso que Jesus quer, evitar as brigas. Então, vamos supor, se você usa uma roupa e teu futuro marido não gosta, se você faz uma certa coisa, se teu marido não vai... Se for uma coisa que você pode passar por cima e não brigar, ok. Mas se for uma coisa que você fala, não, isso eu não quero, é melhor você expor logo para a pessoa antes de casar. Porque senão, imagina que você casa com a pessoa, aquilo é uma coisa que a pessoa não está disposta a deixar, você também não está disposto a abrir mão, aí aquilo vai gerar conflito, vai gerar briga. Então, antes de se casar, coloquem panos limpos, né? Tudo, falem tudo um ao outro, procurem se conhecer em tudo, para que não venha gerar brigas também no casamento. Tá bom, meus irmãos? Por quê? Porque Jesus, ele veio para pregar o evangelho da paz, tá bom? Então, vocês fiquem tranquilos, aos poucos Jesus vai mudando vocês gradativamente, né? Nós não somos perfeitos, mas nessa perfeição que nós chegamos, nós não devemos olhar para trás e sempre diante, assim, no alvo, que Jesus, ele tem o melhor para nós, tá bom? Fiquem com Deus, meus irmãos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com demais pessoas e fiquem na paz, tá bom? E todo mundo, vamos aí evitar as brigas, tá? Fiquem com Deus. Tchau!